Olá, pessoal. Nesse vídeo eu vou fazer uma apresentação sobre o projeto URA, o projeto Um Robô por Aluno. Então vamos lá. O projeto é coordenado pelo professor Arivaldo Santana e pelo professor Aquiles, né? São os dois principais, digamos, coordenadores desse projeto, né? Quem está fazendo essa apresentação é o professor Arivaldo e eu vou tentar falar para vocês aqui um pouco sobre esse projeto, certo? Então, a ideia é dar uma visão geral sobre o projeto, falar um pouco sobre o histórico do projeto, e falar um pouco sobre como a gente executa o projeto, né? Quais são os desdobramentos desse projeto também, quem é que dá apoio, né? Então, enfim, falar um pouco sobre essa visão geral e também falar um pouco sobre alguns aspectos tecnológicos desse projeto, né? Tentar explicar um pouco qual o potencial desse projeto em relação a expandir e democratizar a tecnologia, né? Como, por exemplo, a robótica, né, que já é o foco do projeto, e também tentar fazer algumas, digamos, investigações ou aplicações, né, também na direção de aprendizagem de máquina e inteligência artificial, né? Então, assim, mostrar que esse projeto tem um potencial também para expandir, para democratizar a inteligência artificial também. Então, esse é um projeto que está, digamos, surgiu, né, na rede Natalnet de laboratórios, né? Então, assim, Natalnet Labs é quem deu ponto de partida, né, onde tudo começou, foi aqui nessa rede, onde, né, é um dos principais apoiadores, né, é a rede de laboratórios Natalnet, beleza? Então, para quem tem um pouco mais de curiosidade, né, essa rede de laboratório, né, formada dos laboratórios de automação e robótica, né, que é onde acontece, de fato, o projeto, o projeto RoboUra, né, aqui é o principal laboratório que dá apoio, mas os outros laboratórios também, de forma direta ou indiretamente, apoiam muito essa iniciativa, né, do projeto URA. Beleza? Então, no nosso laboratório, na nossa rede Natalnet, a gente tem um GitHub, né? github.com Natalnet, e nesse GitHub a gente concentra aí boa parte do nosso desenvolvimento, né? Principalmente na parte do código, né? A produção técnica, a nossa produção técnica está aqui, né? Nesse GitHub. Então, quem quiser tiver um pouco mais de curiosidade sobre o projeto, sobre o URA, né? Tem todo o material do URA a gente disponibiliza aqui nesse repositório. Só para ter uma visão geral, a gente é formado por mais de 8 professores e doutores, né, coordenando grupos de pesquisa, né, nessa rede de laboratório. Mais de 30 doutores já foram formados, mais de 40 mestres, mais de 500 artigos. Então, é uma rede forte, né, uma grande rede aqui de laboratórios da UFRN. Beleza? Só para ter uma ideia assim, de como é que está o contexto, né, a ideia do contexto dessa rede de laboratórios dentro da UFRN, né? Então a gente tem uma forte ligação na UFRN, na verdade, nosso conhecimento, né, nossos principais, digamos, atores, né, os professores, os alunos, todos vêm, né, ou boa parte deles vem das universidades, principalmente da UFRN. A gente tem forte atuação, né, na pós-graduação, principalmente no programa de pós-graduação lá da ICT, né, e outros programas de graduação também da UFRN, fortes ligações com incubadoras, né, Impacta, em Nova Metrópole. Nessa rede, né, no histórico dessa rede, muitas startups já foram formadas, né, por exemplo, a RoboEduc, que trabalha com educação, né, e robótica educacional também, né. Aqui é só uma foto do nosso laboratório, o laboratório de automação e robótica, né. Então, uma foto aqui nesse dia está a gente estava fazendo uma apresentação para alguns alunos do mestrado de inovação, beleza? Mais algumas fotinhas aqui do nosso laboratório, né? Aqui é o outro laboratório, né, o laboratório TIM, né? Também trabalha com tecnologias assistivas e educacionais também, em multimídia, né? Aqui só para ter uma visão meio que panorâmica, né, de como é que surgiu o URA, né? Mas assim, se a gente observar a rede de laboratório Natalnet, ela tem uma grande atuação, ela começa em 2003, né, com desenvolvimento de ambientes virtuais de robô, trabalhando com linguagens, né, de vários níveis. Em 2007 dá um forte apoio ao BR, né, acho que boa parte dos pesquisadores que deram um ponto de partida na UBR vieram
da Natalnet, né, o professor Aquile, o professor Luiz Marcos. Em 2008 surgiu a RoboEduc, né? Então aí uma forte presença na robótica educacional, né? No mercado no mercado de modo geral, né? Fora da universidade, digamos assim também, né? É, prêmios, né? Participação. E aí, finalmente, em 2003 é que surge o projeto Robô por Aluno, né? Principalmente por participar de competições internacionais para desenvolver um hardware de baixo custo, né? E nessa época também a equipe da Natalnet consegue ganhar um prêmio, né, internacional, com a proposta de um robô de baixíssimo custo, né? Se eu não me engano, o robô ficava em torno de $10, né? Então, assim, uma proposta bem interessante também, né? Aí em 2016, né, continua o avanço aqui da robótica e da robótica educacional e do projeto URA, né, as contribuições do laboratório continuam atuantes, né, vem a robótica EAD, né, a proposta de trazer aulas de robótica, né, com o robótica de modo geral, né, ensino de robótica e para expandir a robótica, a EAD pode ser uma grande alternativa e para que viabilize também a gente precisa de hardware, né? E aí a RoboEduc surge também com a RoboEduc Inbox, né? Então assim, a gente consegue avançar no ensino da robótica usando EAD, ou seja, videoaulas, mas também disponibilizando os materiais, né? Que assim é uma das frentes do URAS agora, que a gente vai até falar um pouco mais à frente, né? E por aí vai, né? Só para dar um contexto geral aqui de como é que surge, né? Então vamos focar aqui no nosso projeto Um Robô por Aluno. Assim, quais são os principais objetivos do projeto URA, né? O que é que a gente tem de principal direção, para onde a gente quer seguir, né? Então, a gente quer, né, nós queremos principalmente difundir o conhecimento básico sobre robótica, né? A gente acho que o projeto URA se propõe a ser a porta de entrada para esse mundo da robótica, né? Então, acho que esse é um dos principais objetivos, né? Ser essa porta de entrada, de estimular, de dar apoio, né? De difundir esse conhecimento básico de robótica, né? E aí vem também a ideia de incluir, né, jovens, principalmente das escolas públicas, né? Que a gente percebe que é um público, né, que tem pouco acesso às tecnologias, né? As escolas particulares, normalmente, elas têm mais recursos, conseguem investir, né, em material, né, em aulas, em professores, né, em cursos de robótica, mas as escolas públicas, de modo geral, elas não têm muito acesso, né? Principalmente nessa crise atual que a gente está vivendo, o acesso é bem limitado. Então a gente tenta tentar trabalhar em cima desse tema, né? Desse ambiente, né? E o que é interessante também é que a gente tem amadurecido o projeto URA e tem percebido que o URA ele tem um potencial enorme não só para a robótica, né, mas também para a internet das coisas, né, com hardware de baixo custo, trabalhando com conexão Wi-Fi, né. A gente tem trabalhado muito com impressão 3D, né, e com inteligência artificial a gente tem agora fazendo alguns avanços, né, nessa direção também e conseguir fazer alguns testes e alguns experimentos com inteligência artificial no robô do URA, né? Então, se a gente observar essas tecnologias, elas estão fortemente ligadas ao contexto da evolução tecnológica atual, né? Se fala muito em indústria 4.0, né? Indústria 4.0, então a gente observa que essas tecnologias que são tratadas pelo projeto Robô URA, elas estão aí, né, digamos, na onda, né, na crista da onda do desenvolvimento tecnológico. Então, apesar de ser um projeto que tem o objetivo de ser porta de entrada, a gente pode sim trabalhar com tecnologias de ponta, né? Pode sim democratizar o acesso dessas tecnologias que estão transformando a nossa sociedade hoje, né? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso lá na frente, ok? E aí como é que se dá esse acesso, né? Então a gente precisa criar esses ambientes em que os alunos consigam experimentar. Então a forma que a gente viu é realizar ou construir oficinas temáticas, né, que envolvem a robótica e outros temas, né? Principalmente temas que estão ligados ao ensino médio, né? A gente começou com o ensino médio, mas nada impede, né, que a gente também trabalhe com temas no ensino fundamental, até no ensino de graduação também, né? Mas o ponto de partida, né, digamos, ponto de partida não, mas assim, as grandes atuações que a gente tem feito nos últimos anos em cima do ensino médio, né? Então, assim, o ensino médio trabalhando com matemática, né, com física principalmente,
e mostrando que é possível trabalhar com esses temas junto com a robótica de forma prática, né? E nossas atividades acontecem normalmente semanalmente, né? Tradicionalmente, né, nos últimos 2 anos tem acontecido semanalmente, né? E aí, um grande ponto, né, eu acho uma questão extremamente importante ok, eu quero difundir a robótica, mas a gente precisa de um hardware, a gente precisa de componentes, né, eletrônica, precisa de recursos, né, de utilização, a gente precisa de material para que essas oficinas sejam realizadas, né? Então, para que essas oficinas sejam viáveis, a gente vai precisar de um material, de um robô de qualidade, né, de baixo custo, né, e uma das grandes, acho que, contribuições que a gente pode dar é transformar todo esse conhecimento em conhecimento aberto, né, em conhecimento de domínio público. Então, tudo que é desenvolvido dentro do Projetura, ele se torna de domínio público, né, para que mais pessoas consigam acessar, mais pessoas consigam contribuir, para que a gente consiga crescer como sociedade. Então, só para ter uma ideia de como foi executado aqui no último ano o projeto, né, só para a gente não se alongar muito, eu vou falar um pouquinho aqui o que aconteceu em 2019. Né? A gente, em 2019, né, trabalhou com muitos alunos do ensino médio, né, boa parte deles eram ensino médio. O nosso foco é sempre em oficinas práticas, né? A prática, eu acho que os meninos têm acesso, digamos, o acesso a conhecimento hoje com a internet é extremamente facilitado, né? A gente tem muito conhecimento sendo difundido, mas a prática com hardware, né? A prática de programação, a prática de envolvendo a tecnologia de robótica, ela é uma prática que é muito escassa, né? Até dentro da universidade o acesso a esse tipo de material ele é bem difícil, né? Primeiro porque os materiais geralmente eles se quebram e a gente não consegue manutenção. E segundo porque normalmente os materiais são bem caros, né? Os robôs, né, de um modo geral, são caros. E aí a gente traz essa proposta aberta justamente para a gente tentar facilitar esse acesso, né? E aí, tradicionalmente, a gente tem trabalhado com foco em conceitos de robótica, né? Uso do Arduino, né? Hoje a gente está avançando com o ESP. O ESP é um microcontrolador que eu posso utilizar Wi-Fi, então uma computação embarcada com Wi-Fi, né? A gente tem trabalhado com loja de programação e também assim não se limita a isso, né? A gente tem nos últimos meses, né? No final de 2019 a gente teve um resultado muito legal que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas também se integrar com outras áreas do conhecimento, né? Com matemática, física, português, história, geografia. A ideia é que não esteja limitado, né? A gente consiga usar a robótica como é, um ponto de apoio para essas outras disciplinas, né? Uma ferramenta de apoio. Ok, então só para ter ideia de que, ok, eu tenho falado muito aqui de que a gente gosta, a gente foca em ações práticas, mas de onde é que vem essa intuição, ou de onde é que vem esse embasamento teórico, de onde é que vem essa base, né? De onde é que vem, o que é que sustenta, né, essa hipótese de que a gente precisa fazer ações práticas, né? A gente pode trazer aqui uma teoria, né, de que foi, digamos, publicada ou lançada na década de 80, né, chamada de construcionismo, né? Essa é uma teoria que ela embasa muito, né, ela guia muito nossas ações, né? Então, nossas ações é muito voltada para essa direção, né? Direção do construcionismo, né? E a gente pode, aí eu vou elencar aqui alguns pontos interessantes sobre essa teoria, né? E aí a gente pode focar em atividades práticas, porque a gente pode proporcionar o ambiente, né? A gente proporciona um ambiente em que esse ambiente induz ao aluno a ele pesquisar, ele investigar, né? Então, o aluno ele vai descobrindo, ele vai interagindo com aquele ambiente, né? Com o robô, com os conceitos que a gente vai trabalhando, então ele vai interagindo e vai avançando, né? E tentando criar descobertas no sentido de dar liberdade ao aluno, né? Dar liberdade a quem está participando das oficinas, né? Liberdade para construir, né? Liberdade para destruir, né? No sentido de eu vou por um caminho, mas posso voltar e seguir por outro caminho, então posso reconstruir ideias, reconstruir conceitos, né?
A gente tenta trazer o máximo de, digamos, de informações ou de conteúdos do mundo real, né? Então, contextualizar sempre com o mundo real, não deixar o aluno solto, né? Então, a ideia é que o mundo real seja próximo também da realidade do aluno. A gente tenta sempre trazer a realidade do aluno para próximo das nossas ações, né? É, e aí a ideia é que a gente monte um ambiente que o aluno consiga explorar e que ele consiga desenvolver o seu conhecimento de maneira independente, né? Então, acho que o grande desafio que a gente tem é construir, montar, né, e elaborar esse ambiente, que o aluno ele consiga explorar, mas ele não fique perdido, né? Ele tem uma limitação no sentido de que ele tem uma fronteira de exploração, ele não sai explorando tudo de qualquer jeito, né? A gente coloca uns elementos naquele cenário e a partir daquela exploração ele vai interagindo e fazendo descobertas em cima de um universo que eu posso dizer que é um universo limitado, né, no sentido de que ele constrói o conhecimento a partir daquele universo limitado, né, limitado no sentido de exploração, né, ele não vai sair solto, né. Por outro lado, o universo, depois que ele explora esse universo, ele tem liberdade para explorar qualquer outro universo, né. Então, as estratégias que ele vai usar naquele universo é um pouco limitado, mas não limitado no sentido de é, pequeno, né? E no sentido de não deixar que o aluno fique divagando ou perdido, mas no sentido de que ele vai conseguir explorar, ele vai conseguir compreender o que é que está em volta daquele universo. Então, assim, preparar esses ambientes, né, em que o aluno consiga explorar e que ele consiga usar essa estratégia também para explorar um ambiente maior, o mundo real. Ele consiga explorar esse mundo real. E ele não se sinta solto, perdido, mas que a partir da exploração daquele ambiente ele se sinta confortável, que ele consiga entender bem alguns conceitos e que ele siga em frente, consiga seguir adiante, né? Então, acho que a principal assim estratégia é essa, né? Só falar um pouquinho mais de como a gente executa de fato, né, essas ações. A gente teve em 2019.1 quatro turmas aproximadamente, quase 100 pessoas envolvidas, né, entre bolsistas, voluntários e alunos, né. Os alunos que participaram em 2019.1 principalmente foram alunos de ensino médio e graduação, e a gente começou, digamos, a fazer uma formação de recursos humanos também em robótica educacional, né, principalmente para os alunos de graduação, e a gente já viu que tinha espaço também para professores, né, professores do ensino médio até do ensino fundamental. E aí, em 2019.2, a gente fez uma divulgação mais massiva, né? A gente teve um apoio, teve apoio da, da professora Naide, né? Com apoio da Secretaria de Educação de Pureza, né? Uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. A gente teve apoio também da Escola Estadual de Educação Profissional, o CEP. Então, a gente conseguiu apoios interessantes no segundo semestre de 2019. E esses apoios proporcionaram uma ação ainda mais intensiva, né? Eu acredito que foram muito mais dos mais 100 participantes, né? Assim, impactados diretos 100 estudantes, mas acho que indiretamente talvez tenha chegado até 300 pessoas, né? Que o projeto tenha sido tocado, né? Entre palestras, apresentações, então assim, foi uma experiência bem interessante em 2019. E eu acho que a gente vai precisar, a gente está catalogando, organizando tudo isso e fazer uma estimativa mais precisa, mas as ações de 2009 foram muito interessantes, né? Além daquelas turmas que a gente tinha aberto, a gente abriu mais turmas, então foi uma experiência muito legal. Então, assim, observando os 4 últimos semestres, assim, o URA ele tem expandido de forma bem, é, a palavra que vem na cabeça é agressiva, mas não queria falar em termos de agressividade, não, mas de forma bem forte, né? Assim, tem uma expansão robusta, né? Claro que nessa pandemia, né, agora em 2019 ou 2020, a gente teve um pouco de dificuldade, porque o URA, o foco dele, né, criar esse ambiente presencial de exploração, né? Então a gente tem esse material, tem os hardware, né, tem os robozinhos do URA, tem as estratégias de ensino, tem algumas aulas organizadas, né, tem uma espécie de curso organizado, né, curso no sentido que a gente tem uma sequência de assuntos que a gente começa a explorar, né, e, essa a ação presencial foi quebrada, mas a gente, né, principalmente por iniciativa dos voluntários, né, dos alunos que estavam ali, né, abraçando o projeto, né, dando força ao projeto, a gente começou a trabalhar em cima do nosso canal
de divulgação online, né? Então a gente tem um canal no YouTube agora que boa parte do projeto que acontecia de forma presencial, agora esse projeto está acontecendo, esse curso, né, ele está acontecendo de forma online. Então a gente está tentando pegar aquele conhecimento que a gente tinha, organizar e trazer vídeo aulas, né? O legal é que hoje a gente tem ferramentas que conseguem trabalhar com hardware, com eletrônica, né? Até com simulação de robôs a gente consegue trabalhar de forma online. Então, isso é muito interessante. Então, a gente tem hoje trabalhado agora com a parte de eletrônica, por exemplo, principalmente agora no mês de julho, a gente tem trabalhado bastante com criação de conteúdos com eletrônica, mas a ideia é que a gente consiga avançar também para robótica, para internet das coisas e outros conteúdos, né? A parte legal de eletrônica é porque o aluno ele pode trabalhar em casa, tem um simulador em que ele consegue experimentar também a montagem, né, de experimentos e vivenciar, né, ter uma experiência muito parecida como se fosse o real, com os simuladores, né? Mas para conhecer um pouco mais, né, visitem a página do nosso projeto, né? Tá aqui o link, eu também vou colocar na descrição desse vídeo, que lá tem bem bastante informação de nossas ações online, né? A gente tem feito webinars também, né? Já fizemos temos mais um aí planejado e a ideia é que a gente consiga manter aí né, criar palestras constantes aí sobre temas que envolvem o projeto URA. Então, só para ter uma ideia de como a gente tenta fazer a organização, né, como é que é a organização dos papéis, a estrutura organizacional do URA, né? A gente tem a coordenação com alguns professores da UFRN, né, por exemplo, eu, o professor Aquiles, os professores dão apoio também ao projeto. A gente tem instrutores, né, digamos que são os alunos que estão ali na linha de frente, estão participando das oficinas, organizando as oficinas, executando as oficinas, né? A gente tem, digamos, alunos voluntários também, normalmente voluntários que são monitores, né? São alunos de graduação que eles têm interesse pelo projeto, eles querem, e aí a gente tem um conhecimento, né, inicial sobre a parte de robótica e eletrônica, né, e programação, mas não necessariamente é um requisito ter esse conhecimento. Acho que o objetivo é, assim, principalmente dar apoio à execução das oficinas, né? Os monitores estão ali para dar apoio, né? Os instrutores executam as oficinas e os monitores dão apoio, né? Acho que quanto mais monitores, melhor. Essa interação entre monitores, instrutores e alunos é muito rica, né? Porque sem ambiente de exploração, então o aluno ele precisa de direção também, né? Ele vai explorar, mas ele vai ter dúvida, ele vai ter um pouco de dificuldade, né? Então a gente precisa ter esse apoio também. Acho que esse apoio é bem interessante, né? E aí também, acho que né, nesse processo de apoio, os monitores dando apoio, eles vão aprendendo também, eles vão crescendo, né, depois viram instrutores, e aí a gente consegue manter esse projeto, digamos, crescendo, né? Então, a gente tem os aprendizes, né, que são os alunos do ensino médio, ou até professores da rede pública, né, alunos da UFN, principalmente alunos de licenciatura, que querem ter contato com esse mundo da robótica educacional, né? E uma outra coisa legal também é que as equipes, né, que a gente conseguiu agora, né, no finalzinho de 2009, agora 2020, início de 2020, organizar o nosso time de voluntários, né, e a gente conseguiu criar equipes, né, de marketing, de pesquisa, né, trabalhar com material de pesquisa, né, como avançar esse URA, aplicar esse URA, projeto do robô URA, né, quais são os impactos desse projeto, né, na sociedade, por exemplo, equipes para preparar aula, convidado hardware, gestão, cursos e por aí vai, né? Aqui eu queria abrir um parênteses, aqui a gente observando essa estrutura, né? Observando que o projeto URA é um projeto open source, né? Que a gente é um projeto aberto. Então, assim, uma das formas que eu vejo para expandir o projeto é que compartilhar esse conhecimento que a gente conseguiu adquirir até agora, né? Assim, são no total, são mais de 10 anos de trabalho em robótica educacional, né? Em execução dessa modalidade de oficinas, são mais de 2 anos tentando trabalhar nessa metodologia. Então, a gente tem um certo know-how de como executar, né? De material, de conhecimento, de organização. Então, eu acho que uma das formas de expandir o projeto é compartilhar isso com outras universidades, né? Então, a gente está totalmente aberto para expandir, né, a projeto URA, para passar esse conhecimento da melhor forma possível. A gente tem o canal do YouTube que a gente está tentando disponibilizar o máximo de conhecimento
Então, acho que essa é uma das formas de expandir o projeto de forma, digamos, de forma colaborativa com outras universidades, né? Falando de projeto e de universidades. Os principais apoiadores desse projeto. Na UFRN é o principal apoiador porque é ela quem fornece os professores, né? Os coordenadores são da UFRN, então a UFRN dá esse recurso, né? Possibilita que a gente consiga trabalhar, né? Nós como professores, a gente consiga trabalhar em projeto de extensão e tentar desenvolver ações para a sociedade. Então a UFRN sem dúvida, digamos, tem um apoio aí incrível, né, nesse sentido, né? Eu acho que é o ponto de partida dos laboratórios estão dentro da UFRN, então a UFRN é incrivelmente uma apoiadora aí fantástica, né? Dentro da UFRN a gente tem a rede de laboratórios Natalnet, né, que foi de onde tudo surgiu. Então, assim, os laboratórios de robótica, onde a gente constrói usado, onde investiga, onde a gente testa, onde a gente amadurece, né? Onde a gente melhora nosso hardware de modo geral. Então, assim, onde a gente executa as oficinas também, né? Então, a gente tem, a UFRN também dá apoio à execução de oficinas, né? Então, a gente tem esse espaço aí proporcionado pela UFRN, pelos laboratórios, que é fundamental e é onde tudo acontece, né? É claro que a gente consegue fazer algumas ações fora da UFRN, né? Que isso é importante. Por exemplo, a gente a gente teve apoio da Secretaria Municipal de Pureza, né? Uma cidade do Rio Grande do Norte, que deu apoio para a gente levar alunos para o município de Pureza, né? Principalmente com o apoio da professora Naide, né? Professora fantástica nesse sentido aí, digamos, uma ajuda fenomenal ao projeto aí no sentido de expandir para o interior do Rio Grande do Norte, né? E também a gente tem atuado bastante na Escola Estadual Floriano Cavalcante, né? Conhecida também como FLOCA, e o FLOCA tem dado um apoio, digamos, tem um apoio já institucional, né, da direção, dando apoio ao projeto URA. Normalmente, inicialmente, os alunos do FLOCA vão para nas atividades, né, nas primeiras oficinas, digamos, os alunos do FLOCA iam para o UFRN, mas a gente está tentando expandir e tentar executar oficinas dentro do FLOCA, né? Então a gente já tem vários alunos que passaram pelo URA, entraram na universidade e a gente está tentando organizar agora ações com esses alunos para que esses alunos voltem para o FLOCA e deem apoio a novos alunos é, dentro do FLOCA, né, dentro da própria escola. Então tentar a partir dessa experiência com o FLOCA a gente vai tentar ampliar essa experiência com outras escolas também municipais. E aí tentar fazer esse ciclo ser fortalecido, né? O aluno do ensino médio, ele vai para o UFRN, ele vai para as oficinas do URA, ele aprende com, com a equipe do URA, né? Adquire esse conhecimento, né? Adquire caminhos para viabilizar a construção do robô, a implementação dos códigos, enfim, a aplicação, né, em diversas áreas do conhecimento, na matemática, enfim. E a partir desse conhecimento adquirido, ele volta, a ideia é que ele volte para as escolas e consiga dar esse apoio, né? Então essa é uma outra forma de expansão. Então a gente já falou uma forma lá no em termos de organização institucional, né, que próprios alunos e professores podem contactar a gente. Aqui já é uma forma em que as escolas públicas elas podem contactar a gente também, né? A ideia é que as escolas inicialmente mandem os alunos para o UFRN, a gente faça essa capacitação e aí a gente consiga voltar com esse aluno para a escola e executar a capacitação local lá e manter esse ambiente, né? Manter essa cultura de exploração, de empoderamento, não gostei dessa palavra, empoderamento da robótica, beleza? E, assim, falar do Colégio Floca é lembrar do professor Renato, então, assim, eu evito falar o nome de pessoas, mas acho que é importante citar aqui o nome de umas pessoas, né? Fora da equipe de voluntários, né? É uma equipe fantástica. Eu não vou citar nome não, senão vou acabar esquecendo, mas a gente tem uma equipe de voluntários que é fenomenal, uma coisa incrível, né? Então aqui só para ilustrar, aqui é uma oficina no laboratório da UFRN, no laboratório de informática, né? Temos aqui alguns voluntários, alguns alunos também, acho que tem aluno do FLOCA aqui também. Aqui é uma ação, né? Um aluno ou dois alunos da UFRN foram para a escola de pureza fazer algumas demonstrações, né? Para os meninos do ensino fundamental.
a gente conseguiu expandir um pouco essa ideia, né? Assim, eu acho que vale a pena ressaltar. A gente conseguiu, deixa eu voltar aqui para essa foto, a gente conseguiu, com o apoio da professora Naide, repensar até o Projetura, né? De criar novos desdobramentos de ações do Projetura, no sentido de como pegar esse material que a gente tem, né, Arduino, que é relativamente não é uma coisa tão fácil para uma criança usar, né, motores, atuadores, LEDs, enfim, como pegar esse material, trazer próximo para a realidade das crianças, como é que as crianças conseguem usar esse material de forma que elas aprendam sobre esse conceito de robótica e de forma bem lúdica, né? Então a gente conseguiu criar oficinas bem interessantes, né? Claro que não envolveu nada de programação muito avançada, mas só o fato de experimentar um motor, um LED, uma pilha, montar um carrinho, construir um carrossel, né? Construir artefatos mecânicos. Eu acho que isso foi uma experiência incrível e não precisou nem necessariamente programar, né, diretamente, né? É claro que a gente podia avançar para programação. A gente conseguiu trabalhar com as componentes mais básicas de robótica, trabalhar com as crianças montando artefatos mecânicos, né? E isso foi uma experiência, acho que incrível, porque abriu é, novas possibilidades para o projeto URI. Aqui só uma foto, né, da oficina realizada no CEP, na Escola Técnica aqui do Rio Grande do Norte, e com o apoio lá do nosso voluntário Bruno Coach, que tá ali na frente, dando esse apoio fenomenal aí ao projeto URA. Aqui só para ilustrar, a gente também realiza ações, né? Aqui foi uma ação de apoio, uma oficina de apoio é, ao, aos alunos de Angicos, né, da UFESA. Só para ilustrar também que a gente realizou várias oficinas, a gente realizou oficinas também no IMD e outros eventos na UFRN, a gente fomos convidados para fazer eventos fora do UFRN também, então assim, aconteceram muitos eventos bem interessantes. E essa foto aqui é uma foto, assim, acho que muito especial no sentido de que a gente conseguiu trazer a oficina de robótica para os professores, né? E com a cooperação, a união dos professores, né? A união da turma, a colaboração da turma, o engajamento da turma, a gente conseguiu criar projetos incríveis, né? A gente conseguiu projetos bem interessantes na área de química, né? Na área de matemática. Então, com essa experiência ficou ainda mais claro que é possível engajar o aluno, é possível motivar o aluno, é possível motivar os professores, né? E é possível até professores que nunca tinham visto nada de programação, eles conseguirem ter uma base, né, mínima para conseguirem executar projetos interessantes, né? Projetos que possam ser aplicados, que foram aplicados ou que tinham um potencial enorme de serem aplicados, né, em sala de aula, né? No sentido de dar apoio ao aluno, de dar suporte, de dar motivação e de dar um suporte no sentido de experimentar o conhecimento em outras áreas, né? Então, robótica como um ponto de apoio, né, eu acho que isso é fantástico. Então, eu acho que o trabalho em equipe, né, o trabalho colaborativo na robótica e aqui no Projetura é um ponto fundamental e um ponto extremamente relevante, né? Porque a professora tem uma ideia legal, mas talvez ela não saiba programar. Mas tem do lado um coleguinha que sabe programar um pouco e que juntos eles desenvolvem uma ideia fantástica de como aplicar química na escola pública no ensino médio, né? Então, assim, essa colaboração, esse ambiente é incrível, né? Então, aqui tinha professores que com pouquíssima experiência de computação, alguns alunos um pouco mais experientes, e esse ambiente aí trouxe projetos incríveis. Então, depois, quem tiver interesse, procure aí nossos contatos, nossas redes sociais, entre em contato com a gente, que a gente pode divulgar melhor esse material aí. Mas foi uma experiência maravilhosa. Ok, então falei bastante um pouco desse aspecto social, né, do URA, né, desse potencial, até falei sobre um pouco sobre como a gente poderia expandir esse projeto, né, algumas formas de viabilizar o crescimento aí para outras instituições ou até uma forma como a gente tem executado, né, como a gente tem crescido, né. E agora eu vou tentar agora falar um pouco sobre o projeto do robô URA, né, o projeto de hardware, o projeto de software, né, a parte técnica em si, né. Então, a partir de agora eu vou tentar focar em uma apresentação mais técnica, beleza? Então, a ideia do robô, né, o que está por trás do robô é que ele seja simples de usar.
A ideia é simplicidade, o mais simples possível, né? Fácil de montar também, modular, em que eu consiga colocar um sensor, um atuador, tirar e colocar de forma fácil e rápida, que seja robusto, né? Que ele consiga, se ele cair, ele não quebre ou não desmonte, né? Se eu levar de um lugar para outro, ele não se desfaça, não se desmanche, né? E também que a gente consiga ter preços acessíveis, né? Assim, a ideia é que o preço do robô ele é, possa ser, ele não seja uma barreira de acesso, né? Muito pelo contrário, que não seja impeditivo, né? Tradicionalmente a gente tem usado o Arduino, sensores, motores, né? Um shieldzinho do Arduino para facilitar a conexão entre os vários componentes. Ultimamente a gente tem explorado bastante o ESP, a ideia é que a gente consiga avançar ainda mais nessa linha, né? De usar um microcontrolador com Wi-Fi, usar baterias portáteis de carregador, né? Ou a bateria carregador portátil, né, de celular. A gente usa parafusos, a gente já usou versões para MDF, mas a gente tem focado muito em impressão 3D, né? Só para vocês terem ideia, para não ficar assim é, muito, muito distante, né? Eu vou tentar aqui apresentar um pouquinho do nosso projeto 3D. Que são peças feitas em 3D, né? Tem os sensores, né? Sensor de linha aqui, por exemplo, sensor de distância, motores, né? Rodas, enfim. Mas todas essas peças já estão presas por peças que foram impressas e boa parte delas, 90% dessas peças foram desenvolvidas para o projeto URA, né? Algumas peças foram de inspiração na internet, a gente pegou inspiração de outros projetos, mas todas as peças foram desenhadas, né, pela equipe do projeto de URA, né? Só para ter uma ideia, vou pegar uma peça aqui, ó, se consigo abrir ela. Abrindo, pronto, aqui, ó, que legal. Tem aqui uma peça, tem até a logomarca do URA também. Foi desenvolvida no Laboratório de Automação e Robótica por um dos nossos alunos de apoio técnico, né? Então, só para mostrar para vocês aqui o potencial, né? Quem tiver um pouco mais de interesse, dá uma olhadinha aqui nesse site que tem bastante informação. A gente tem aqui, ó, por exemplo, vou voltar aqui, a gente tem quais são as peças que a gente usou, os links das peças, quem quiser imprimir, qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo pode imprimir, quais são os parafusos que estão aqui, quais são as partes eletrônicas que a gente usou nessa versão, essa é a versão 6 do URA, né? Então tá aqui também, né? Até um orçamento que eu coloquei aqui também. E aqui uma coisa que é extremamente legal é o nosso, vou abrir aqui também, é o nosso código, né? A gente tem vários exemplos de código, né? Código até para a internet das coisas, né? Usando MQTT, seguidor de linha, usando teste, né? Drive para controlar o motor. Até rede neural, a gente tem uma rede neuralzinha aqui para teste com o robô Dura, som. Então, a gente está desenvolvendo esses códigos e esses códigos hoje eles são open source, né? A ideia é que eles sejam open source sempre, né? Mas assim, hoje a gente precisa de apoio para organizar melhor esse código, né? Então a gente está desenvolvendo, o código está ainda de forma experimental, mas a ideia é que a gente consiga mais apoio no futuro para melhorar o desenvolvimento de software, né? E organizar melhor esse repositório, né? Então a gente precisa amadurecer nisso, mas a gente já tem bastante conteúdo produzido. Beleza? Só para ter uma ideia da evolução, né? Essa aqui foi uma das primeiras versões do Robô Ura, né? Uma caixinha, um papelão. Internamente a gente tinha um pouquinho de dificuldade de conectar os componentes, então a gente tentou evoluir um pouco e construir essa versão um pouco mais robusta, né? Com acrílico, algumas versões com acrílico, com MDF, impressão 3D também para dar apoio, né? Uma versão mais forte, né? Então aqui, ó, foram projetados no pro projeto Ura, projetado tudo aqui, projetado no projeto Ura e tudo open source, né? Aqui só uma visão geral, tem o Arduino, Shield, roda boba, motores, né? Peças e parafusos, né? Uma versão montada, uma versão um pouco mais recente, né? Com impressão 3D, com logomarca dura aqui, a gente foi adicionando logomarca, né? Aqui uma versão um pouco mais recente com servomotor, né? E aqui é o ESP rodando, né? Beleza? E acho que agora, né, dado que a gente fez a introdução ao nosso robô, né? A questão agora é, será que é possível democratizar a robótica, né? Será que a robótica é para todos ou é para uma classe, uma elite intelectual pequena, né?
pequena quantidade de pessoas que têm um domínio técnico extremamente forte na área. Então, no meu ponto de vista, assim, é possível sim democratizar. Acho que não é só possível, acho que é um dever social, né? Nós, como brasileiros, acho que precisamos trabalhar nessa direção, né? A gente vê a transformação social que está acontecendo agora e sem a democratização da tecnologia, sem a democratização da robótica e da inteligência artificial, nós continuaremos sendo apenas consumidores de tecnologia. Então, é um momento em que o mundo está em ebulição, fervendo, tecnologia chegando e modificando tudo. Então, esse é o momento que eu acredito que a sociedade tem que se unir e tem que dar apoio à democratização desse conhecimento, né? Ok, então, ok, é possível, mas como, né? Se aparentemente a robótica é vista como uma tecnologia extremamente difícil. Aí, a minha questão é níveis de abstração, né? Então, assim, a gente tem o conhecimento, ele pode ser organizado, ele pode ser tratado, né? E eu consigo fazer níveis de abstração desse conhecimento, né? E a partir da organização desse nível de abstração, eu posso produzir material para cada um desse nível de abstração, né? E a gente precisa também ter uma plataforma de hardware de baixo custo, né? Então, o URA, ele se propõe, né, a ser uma alternativa a isso, né? Não adianta eu ter todo o acesso ao conhecimento, mas eu não tenho acesso ao hardware, né? E outra questão também é o desenvolvimento do software. Eu preciso fazer um software bem documentado, fácil de usar, com ampla quantidade de recursos, né? Recursos para acessar um LED, recursos para acessar um motor, recursos para acessar é, um ultrassom, enfim, um acelerômetro, então recursos para acessar tudo isso que o hardware me permite, né? Então, só para vocês terem ideia, a gente tem, digamos, avançado, né, agora para a utilização do Python, né? Tecnicamente, o Python é uma linguagem extremamente acessível, né? O Python tem permitido, por exemplo, a democratização da inteligência artificial, né? Antes das bibliotecas de Python, né? Antes dos recursos de software de Python. Para o uso de inteligência artificial era extremamente restrito, né? Só uma pequena classe conseguia desenvolver e aplicar a inteligência artificial. Com as bibliotecas de Python existentes hoje, a expansão das aplicações e a expansão das pessoas que têm acesso à inteligência artificial aumentou muito. Então, acho que é estratégico a gente também tentar trabalhar com Python dentro do projeto URA. Trabalhar com open source, né? Então, as principais bibliotecas de inteligência artificial em Python são open source, uma comunidade enorme colaborando, interagindo, né? Eu acredito que tem que ser open source, a robótica tem que ser open source, devido à complexidade do tema, né? Um tema tão, digamos, que tem tantos desdobramentos como a robótica, ele não pode ser restrito, né? Ele não pode ser restrito de poucos, né? Não pode ser de um grupo pequeno, tem que ser um grupo aberto, né? E aí, a partir dessas colaborações, aí vem sim soluções para que o acesso ele realmente seja facilitado, né? É, outro ponto interessante do URA também é, ok, eu estou trabalhando a gente começou trabalhando com Arduino, a evoluiu para plataformas como MicroPython, né? Ou que possibilitasse o uso do MicroPython, né? A gente já fez alguns experimentos com Raspberry, mas a ideia é que no futuro a gente consiga avançar um pouquinho nessa direção. E a gente também tem hardwares mais robustos, né, com capacidade de processamento de visão computacional, como o NVIDIA Jetson. Então, a gente tem um caminho que a gente pode evoluir e pode seguir, né, e pode popularizar e democratizar ainda mais o acesso à robótica, à inteligência artificial e à visão computacional. É, mas para isso, acho que a gente tem que, de fato, criar uma noção de comunidade, né? Uma comunidade no sentido de democratizar esse conhecimento. Uma comunidade no sentido de facilitar o acesso, de divulgar o acesso, dar apoio aos, digamos, os membros dessa comunidade, né? E divulgar esse conhecimento, né? E aprender também, né? Quando a gente entra numa comunidade e não sabe nada, a gente aprende. Quando a gente aprende, né? A gente tem um grau agora maior de maturidade sobre aquele conhecimento, a gente passa a ensinar. Então, se a gente consegue criar esse ciclo, né, de aprender e ensinar dentro da comunidade, a gente vai sim conseguir democratizar a robótica. E eu acredito que no futuro a sociedade brasileira, se seguir nessa direção, será muito mais forte, né? E a gente vai conseguir, por exemplo, ter um desenvolvimento econômico, que hoje é
uma das grandes crises que a gente tem hoje é econômica. Então, de posse desse conhecimento, com certeza, a gente vai conseguir criar soluções para os problemas sociais e econômicos atuais, né? Então, assim, trabalhar com tecnologia, trabalhar com robótica, trabalhar com cura, né, é sim um caminho extremamente importante, né? Eu acredito que URA pode ser esse elo, né, entre a tecnologia, né, de ponta, né, as tecnologias mais avançadas que existem hoje, por exemplo, a internet das coisas, robótica, visão computacional, inteligência artificial, né, pode sim ser o elo de ligação entre esses dois mundos aí que não se conectam, né, entre a tecnologia e a sociedade hoje, né? E aqui, ó, só para ilustrar assim, o que quando eu falo de abstração, né, que é abstração, mas por que o professor Ivaldo está falando de abstração? Então, por exemplo, eu tenho aqui um site bem interessante, depois vocês dão uma olhada, mas só para ilustrar um exemplo de que eu falo de abstração. Nesse site, né, eu consigo trabalhar, experimentar alguns conceitos de machine learning, né? Por exemplo, o conceito de treinamento, de pegar um modelo, né, de pegar uma base, criar uma base de dados e pegar um modelo, treinar um modelo, fazer com que aquele modelo reconheça padrões dentro daquela base de dados, né? Aqui, por exemplo, tem uma foto de uma postura, né? Então, mas assim, a, a, a grande contribuição aqui, né, dessa foto é no sentido de que existe sim possibilidade de a gente conseguir abstrair esse conhecimento, organizar ferramentas que consigam abstrair esse conhecimento e democratizar o acesso a esse conhecimento, né? E de forma colaborativa a gente avançar em resolver problemas locais, né? Resolver nossos problemas, né? Problemas de segurança, problemas de acesso à educação, enfim, problemas diversos. Eu acredito que é possível, mas realmente precisa a gente ter esse acesso aqui, né, organizado, né? A organização desse conhecimento, o nível de abstração é importante. Beleza? Então, esse site aqui, eu não preciso codificar nada. Eu não preciso escrever uma linha de código para poder treinar um algoritmo de machine learning, né? Então, isso é claro que aqui eu tenho um nível introdutório, né, de acesso a esse conhecimento, mas eu acho que esse é o ponto de partida. A gente precisa ter acesso a esse conhecimento, a esses conceitos, amadurecer esse conceito, e aí quando a gente estiver mais preparado, a gente parte para a programação, para desenvolver algoritmos, né, ou para ajustar melhor esses algoritmos, e amadurecendo um pouco mais, a gente consegue construir os nossos próprios algoritmos de machine learning. Então, existe um grau aí de maturação no conhecimento, mas a democratização tem que vir desde cedo, né? Acho que uma criança ela tem que ter acesso aí a esses conceitos de machine learning, claro que de forma bem mais, digamos, alto nível, bem mais simplificada, né? Não significa que ela vai ter acesso simplificado a vida inteira, não. Mas que a gente vai tentar amadurecer o mais cedo possível, né, sobre esses conceitos que mudam o tempo todo a nossa sociedade, né? Mudam, né, impactam, né, constantemente a nossa sociedade. Aqui também é só para vocês ilustrarem, aqui está uma codificação, então só um exemplo rápido, né? Tem código aqui em Python, a gente pode sair do nível mais abstrato para um nível mais de hardware, né? E de software, e programar assim modelos de aprendizagem de máquina e embarcar no projeto URA. Então, esse código aqui é um código embarcado no projeto URA, né? Então, quem quer um modelo de rede neural, isso não, assim, quem quiser avançar um pouco mais aí nesse sentido, então existe sim um caminho para implementar alguns algoritmos em hardware, né? Claro que só para deixar um pouco mais claro aqui, a ideia é realizar o treinamento fora, né? Realizo o treinamento fora no computador e aí quando eu tenho o meu aqui, ó, eu tenho aqui o meu treinamento pronto, né? Eu tenho minha rede neural pronta, essa matriz aqui inteira, esses vetores inteiros aqui, eu consigo embarcar num robô e aí consigo realizar algumas ações, né? Beleza? E aqui, ó, só para ilustrar esse exemplo que eu estou falando, eu vou aquele exemplo lá do treinamento, eu vou colocar aqui e vou mostrar para vocês, aqui eu mostro para vocês como é possível a partir de um treinamento de gerar um comportamento interessante, né? Eu gerei eu gerei várias amostras aqui nessa base de dados e aí gerei uma situação em que ele ficava preso em três paredes, eu estava preso em um beco sem saída, né? E a partir daí ele conseguiu sair sozinho, né? Então isso foi treinado, né? Ele foi treinado para sair
navegando pelo ambiente sem bater em nenhum obstáculo. E aí eu coloquei numa situação mais complicada, que é a situação de sair de ré quando ele estiver preso em um beco sem saída, né? Deixa eu ver se consigo executar esse vídeo aqui também. E aqui é o vídeo, é o mesmo treinamento. Aquele treinamento lá que era simplesmente sair de um beco sem saída, aqui eu coloquei um treinamento para ele sair um pouco mais livre aí e andar por um cenário um pouco mais livre, né? Com algumas paredes aí. Mas a ideia é que ele ande também e evite o máximo a colisão. Mas é um treinamento relativamente simples, né? O robô é simples, tem só um sensor aí de distância, que ele pega basicamente 3 pontos, né? Da frente, uma distância da frente, distância da esquerda e distância da direita, né? Ele vai processando essa informação até tomar a melhor decisão de qual a situação mais livre em que ele tem que sair, né? Qual ele sempre a decisão é analisa o ambiente e toma a decisão de toma uma decisão para o caminho mais livre, para a direção mais livre, né? Ou eu vou para frente, eu vou para a esquerda, ou vou para a direita, né? Basicamente esses 3 comandos. Ou vou para trás, não, 4 comandos. Eu posso tomar 4 decisões: frente, direita, esquerda e ré. E analisando esses 3 pontos que eu coleto, eu vou tomar essa decisão. Então aí a gente consegue fazer um treinamento prévio que generaliza para sair navegando, teoricamente, em qualquer ambiente. Beleza? Então, gostaria muito de agradecer, né, aos que conseguiram chegar até aqui o final do vídeo. Muito obrigado mesmo pela apresentação. Eu deixei algumas referências, eu vou colocar essas referências também na descrição do vídeo, né? Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre projetura, sobre essas implementações, né? Quem quiser tirar dúvidas, interagir, pode deixar um comentário aqui nesse vídeo também, que a gente vai esclarecer, né, também melhor alguma dúvida que tenha ficado, né? Então, acho que a mensagem final que fica é possível sim democratizar esse conhecimento, né? Mas eu acredito que a grande questão é o engajamento. A gente precisa engajar mais as pessoas, né? Acho que a gente precisa motivar mais as pessoas e perceber que esse conhecimento ele pode ser realmente complexo, né? Mas se a gente conseguir organizar melhor esse conhecimento, é possível que todos tenham acesso, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem aqui pela frente é organizar esse conhecimento, estruturar esse conhecimento e fazer com que as pessoas elas tenham realmente acesso a esse conhecimento e que as pessoas tenham vontade de compartilhar esse conhecimento, né? De aprender e de compartilhar, né? À medida que a gente tem uma equipe que já tem um conhecimento e que compartilha, né? E a pessoa que aprendeu, ela também mantém esse desejo de compartilhar, eu acho que a gente cria aí uma rede positiva, né? De compartilhamento, de uma rede de apoio, né? Extremamente positiva para crescer e no futuro a gente, com um know-how mais avançado sobre essas tecnologias, a gente vai realmente conseguir resolver problemas sociais e até, quem sabe, mudar um pouco esse cenário econômico através dessas tecnologias, através do domínio dessas tecnologias, né? E não esperar que as soluções venham lá de fora, venham de outros países, né? Não esperar que a China dê solução para a gente, não esperar que os Estados Unidos dê a solução para a gente e não esperar que a Alemanha ou a Europa traga as soluções deles para a gente, né? Eu acho que a gente consegue criar as nossas soluções. Então, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e ok, muito obrigado. Então, até mais. Valeu.